medo é uma das emoções mais antigas e poderosas do ser humano. Ele nos protege, mas também nos aprisiona. Nos faz evitar perigos reais, mas também nos impede de viver plenamente. E se eu te dissesse que Jesus falou sobre o medo mais vezes do que muitos imaginam? Que para ele, o medo não era apenas uma emoção, mas um sintoma da falta de confiança em algo muito maior? Hoje, nós vamos entender o que Jesus realmente diria sobre o medo e como essa mensagem pode acalmar as tempestades que vivem dentro de nós. A tempestade que revela o medo em Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Temos uma das cenas mais simbólicas de toda a Bíblia. Jesus e seus discípulos estão no barco, atravessando o mar da Galileia. De repente o vento aumenta, as ondas batem com força e o barco começa a encher de água. Enquanto todos entram em pânico, Jesus está dormindo. Mestre, não te importas que pereçamos? Gritam os discípulos. Jesus se levanta, repreende o vento e diz ao mar: acalma-te, emudece. O vento cessa, a calmaria volta. E ele pergunta: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Essa pergunta é o coração da mensagem. Jesus não os repreende por sentirem medo, mas por serem dominados por ele. O medo não é o problema. O problema é quando o medo substitui a fé. O medo como ausência de confiança. O medo, na perspectiva de Jesus, é o reflexo da falta de confiança no Pai. Em Mateus, capítulo 6, versículos de 25 a 34, ele diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber ou vestir. Olhai as aves do céu, não semeiam, não colhem, e ainda assim o Pai as alimenta. Porventura não valeis vós muito mais do que elas? Jesus está dizendo: a raiz do medo é a falta de confiança em que o Pai está no controle. Vivemos em uma era de ansiedade, em que cada notificação, cada notícia ruim, cada conta a pagar, é um lembrete da nossa fragilidade. E é aí que o medo se instala. Mas o medo, segundo Jesus, não é um inimigo a ser combatido com força, e sim com fé. Ele não nos convida a sermos corajosos no sentido mundano, mas a confiarmos plenamente, mesmo quando tudo parece ruir. O medo como prisão invisível. Quantas decisões você já deixou de tomar por medo? Medo de errar, medo de perder, medo do que os outros vão pensar. Em Lucas, capítulo 12, versículos de 4 a 5, Jesus disse: digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Mas temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. O que ele quer dizer? Que o verdadeiro medo não deve estar voltado às circunstâncias externas, mas àquilo que corrompe a alma, o afastamento de Deus, a perda do sentido espiritual. Jesus está nos ensinando a redirecionar o medo, não temer o mundo, mas temer se perder dentro dele. O medo e o controle. Um dos grandes motivos do medo é o desejo de controle. Queremos garantir que tudo dê certo, que nada saia do nosso plano. Mas Jesus, em João capítulo 14, versículo 27, diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Jesus não vem da ausência de problemas, mas da presença dele em meio aos problemas. É o tipo de paz que não depende do controle, mas da entrega. Enquanto o mundo diz: você precisa ter tudo sob controle, Jesus responde: você precisa confiar que eu estou no controle. O medo e a fé andam juntos. Muita gente acha que ter fé é nunca sentir medo, mas não é isso. Ter fé é seguir mesmo com medo. Quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas, Mateus capítulo 14, versículos 28 a 31, ele pediu para ir também. E Jesus disse: vem. Pedro começou a andar, mas quando olhou para o vento teve medo e começou a afundar. Jesus o segura e pergunta: homem de pouca fé, por que duvidaste? A fé não é a ausência do medo, mas a escolha de olhar para Jesus em vez da tempestade.
Enquanto olhamos para o vento, o medo cresce. Mas quando olhamos para ele, o medo perde força. O medo e o amor. João, o discípulo mais íntimo de Jesus, entendeu algo profundo. Ele escreveu em João, capítulo 4, versículo 18: No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O amor e o medo são forças opostas. O medo paralisa, o amor liberta. Jesus sabia disso quando curava, quando perdoava, quando olhava para as pessoas com compaixão. Ele nunca alimentava o medo, ele o desarmava com amor. O medo grita: e se não der certo? O amor responde: mesmo que não dê, você não está só. Quando Jesus teve medo, há um momento no Evangelho que revela o lado mais humano de Jesus. No Getsemane, pouco antes da cruz, ele ora em agonia. Mateus, capítulo 26, versículos de 26 a 38. Minha alma está profundamente triste até a morte. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus sentiu medo e mesmo assim escolheu confiar. Isso é fé em sua forma mais pura, a confiança em meio ao terror. Ele nos mostra que sentir medo não é fraqueza, é parte da experiência humana. Mas a diferença está em não deixar o medo decidir por nós. Como Jesus nos convida a lidar com o medo, hoje, Jesus não prometeu que não enfrentaríamos tempestades. Ele prometeu que estaria conosco em todas elas. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus, capítulo 28, versículo 20. Quando o medo vier, e ele virá, lembre-se, você não está só no barco. A tempestade não é eterna, e Jesus ainda tem poder para dizer: acalma-te. Mas essa voz só é ouvida quando há silêncio dentro de nós. Às vezes, a tempestade externa é o reflexo da tempestade interna. E o convite de Jesus é o mesmo: acalma o coração. Confia e deixa que eu conduza o barco. 9. O medo como oportunidade espiritual. Cada medo que enfrentamos é uma chance de aprofundar a fé. Quando você teme perder alguém, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 11, versículo 25. Quando teme o futuro, ele diz: basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus capítulo 6, versículo 34. Quando teme o julgamento dos outros, ele diz: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Mateus capítulo 5, versículo 10. Cada medo é um convite para enxergar a vida pela lente da eternidade. O medo nunca vai desaparecer completamente, mas ele pode se tornar um mestre silencioso que nos ensina a depender de Deus. Jesus não quer que você se sinta culpado por ter medo. Ele quer apenas que você não permita que o medo dite suas escolhas. Ele diria algo assim: não temas, eu estou contigo. Mesmo quando o barco balançar, mesmo quando o vento gritar, eu continuo sendo o mesmo, o Senhor das tempestades e da paz. E você? Qual é a tempestade que tem tirado a sua paz? Se essa mensagem tocou você, deixe seu comentário, compartilhe com alguém que está enfrentando o medo. Inscreva-se no canal Bíblia Sem Tabus para continuar refletindo comigo sobre os temas que a religião muitas vezes evita, mas que Jesus sempre enfrentou de frente, porque a fé verdadeira não é ausência de medo, é presença de confiança.